Afinal de contas, quem foi Melquisedeque? Na Bíblia, Melquisedeque é uma figura breve, porém profundamente teológica, que vai aparecer tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não teve pai, não teve mãe, nem genealogia. Alguém me indagou a respeito disto. Como entender isto? Quem foi Melquisedeque? Afinal de contas, diz que ele não teve pai, não teve, enfim, mãe. Ora, a gente vai responder nesse vídeo sobre quem foi Melquisedeque. Para tanto, a gente precisa se reportar à palavra de Deus. Vai aparecer Melquisedeque no capítulo de número 14 de Gênesis, no versículo 18, conforme estou projetando. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Já tem esta informação no versículo 19, prossegue dizendo que abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E no verso 20 fala: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. É o que nos diz a palavra de Deus. Quando aqui aparece em Gênesis 14, 18 a 20, nós temos algumas informações. Ele era rei de Salém, que tradicionalmente está associada à cidade de Jerusalém. Além disto, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, porque vai aparecer a palavra El Elyon, e aquele que abençoa Abraão. Mas além disto, ele é aquele que recebe o dízimo de Abraão. Isso já é surpreendente, pois isto se deu antes da lei de Moisés. É fora da linhagem levítica. E existe um sacerdote legítimo, verdadeiro, da parte de Deus. É o que nos diz a palavra. Agora, quando a gente vai para o autor aos Hebreus, eu vou projetar aqui esse texto do Novo Testamento, no capítulo 7, a partir do versículo 1 e 3, eu vou colocar um texto correlato, que é justamente o grego, caso alguém queira fazer alguma comparação em casa. Eu não vou me deter nesse pormenor dentro desse vídeo. Mas diz o quê? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem vida, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esse pormenor aqui, sem pai, sem mãe, sem genealogia, é pano para manga. Mas a explicação é a seguinte: não significa que Melquisedeque não foi humano. Ele era um ser humano. Nem que ele literalmente não teve pais, um pai biológico e mãe biológica. Ele teve. O sentido não é biológico quando diz que ele não teve pai nem mãe, mas é um sentido literário. Além disso, um sentido teológico, porque no contexto judaico, a genealogia era o quê? Essencial, especialmente para o sacerdócio. E sacerdotes precisavam provar a descendência de Levi. Mas sobre Melquisedeque, a Bíblia não registra a sua origem, ou seja, o seu nascedouro, seus pais, nem a sua morte, para você ter uma ideia. Ele surge e desaparece no texto sem nenhuma explicação. Isso pode tornar um tipo, uma figura teológica especial. E o autor aos Hebreus vai utilizar justamente esse silêncio bíblico de uma forma intencional. Nesse sentido, Melquisedeque seria como tipo de Cristo. Ele aponta para Jesus Cristo não como identidade, mas como modelo profético, porque vai haver algumas semelhanças entre Melquisedeque
e Jesus Cristo, rei e sacerdote ao mesmo tempo, sacerdócio não hereditário, o sacerdócio superior ao levítico, e estão ligados à justiça e à paz, que é justamente o significado do nome. E tem um salmo que vai mostrar de forma profética, eu estou me referindo ao salmo de número 110. Nós vamos fazer uma leitura breve para que você possa acompanhar, que diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, isso já havia sido profetizado em Salmo 110, versículo 4. Mas a gente precisa, sem dúvida alguma, voltar ao texto de Gênesis e vamos então tentar responder a vocês. Por quê? Quando nós trabalhamos o capítulo 14, bem como outros textos da palavra do Senhor, nós vamos notar que precisamos observar mais coisas sobre Melquisedeque, mais do que analisar que ele é um tipo de Cristo. A gente tem que, inclusive, oferecer respostas satisfatórias e que estejam amparadas na Bíblia, porque surgem algumas conjecturas, algumas especulações. Seria Melquisedeque o próprio Cristo Jesus? Seria Melquisedeque um anjo? São especulações, são conjecturas que nascem mais do folclore religioso de uma mente muito fértil, mas que não está calcada na palavra de Deus. A isto a gente vai se dedicar esse término de vídeo, porque existem algumas interpretações que surgiram ao longo da história, mas não é bíblica a afirmação de que Melquisedeque seja um anjo. Não é um anjo. Não tem amparo escriturístico. Ah, é uma aparição pré-encarnada de Cristo. Também não tem nenhuma base bíblica. A posição mais sólida, e a gente precisa ficar realmente com o que a Bíblia diz, e até mesmo nos calar quando a Bíblia faz silêncio em relação à genealogia ou à origem, ou ainda alguns aspectos que para nós vai gerar curiosidade, mas que não tem importância. Por quê? O que está claro, Melquisedeque foi um homem real. Ponto. Podemos prosseguir? Historicamente, ele é existente. Ele existiu. Ele não é uma figurinha, uma figura fictícia. Pelo contrário, um homem real, historicamente existente. Mas ele foi usado por Deus como tipo profético. E o seu sacerdócio vai apontar para algo maior e definitivo. Quem? Cristo Jesus. Não é à toa que o escritor aos Hebreus não diz que ele é o filho de Deus, mas que Melquisedeque foi semelhante ao filho de Deus. Uma coisa é ser igual ao filho de Deus, outra coisa, sem dúvida alguma, é ser parecido, semelhante. E é isto que a gente vai observar naquele texto que nós já apreciamos de Hebreus. Porque quando a gente trabalha esse versículo, no capítulo 7, vou retornar uma vez mais, versículo 1, fala justamente isso. Mas foi feito semelhante ao Filho de Deus, de modo que a gente precisa ter isto em mente. Melquisedeque não é Cristo. Melquisedeque não é um anjo, mas foi um personagem cuja história foi moldada por Deus para anunciar, no sentido de apontar, sinalizar para alguém que é muito maior, para alguém que tem um sacerdócio definitivo, para alguém que realmente fez a diferença na história humana. E é isto que a gente precisa assimilar, pautado na palavra de Deus. Se você gostou do conteúdo, você pode compartilhar esse vídeo, pode deixar os seus comentários. Se tiver alguma dúvida, você pode fazer em tempo hábil.
na medida do possível, eu vou responder e dar a devida atenção. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida.